Um homem passou 3 meses tirando a vida de pessoas pelas ruas da Espanha. E ao lado do corpo, ele sempre deixava uma carta de baralho. E até onde se sabe, ele fez 6 vítimas fatais e ficou conhecido como o assassino das cartas de baralho, o primeiro assassino em série da Espanha. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram para ficar por dentro das novidades. E a partir de setembro nós teremos um quadro novo aqui no canal, Terça do Terror, então passaremos a ter 2 vídeos por semana. E serão casos misteriosos envolvendo o sobrenatural. Então se você já passou por algum caso assustador ou conhece algum caso que queira ver aqui no canal, deixe nos comentários ou mande um e-mail para o e-mail do canal, que vai estar na descrição. Agora que já dei todos os avisos, vamos ao caso. Alfredo Galán Sotilo nasceu em Puertollano, uma cidade no sul da Espanha, no dia 5 de abril de 1978. Durante a sua infância, ele já demonstrava bastante interesse por armas. Ainda quando pequeno, ele perdeu a mãe e ficou sob os cuidados de seu pai e sua avó. O seu pai passava a maior parte do tempo trabalhando, então ele cresceu sem muita orientação do que era certo ou errado. E além disso, ele se tornou um garoto tímido e introvertido. A relação entre ele, seu pai e sua avó não era muito boa, então não era uma família bem estruturada. Em 1998, aos 20 anos, ele se alistou no exército por causa do fascínio por armas de fogo. Ele serviu como cabo no regimento paraquedista de Alcalá e Henares e foi enviado para a Bósnia em missões humanitárias. Na época em que estava servindo, ele conseguiu comprar uma pistola semiautomática de forma ilegal na Bósnia e escondeu a arma dentro de um antigo aparelho de televisão. Em novembro de 2002, ele acabou voltando para a Espanha para ajudar na limpeza do derramamento de óleo do Prostige, causado pelo naufrágio de um navio que estava carregando 77.000 toneladas de óleo. Essa foi uma das maiores catástrofes ambientais que já ocorreu na Europa. Alfredo acabou se envolvendo em um incidente que envolvia um oficial superior, e isso fez com que ele passasse um tempo internado no hospital e depois ele precisou fazer uso de medicações. Nessa época, ele foi diagnosticado com neurose reprimida, ansiedade e ataque de pânico. Após isso, ele foi dispensado do exército e ficou viciado em medicamentos e bebida alcoólica. No ano de 2003, a Espanha estava passando por um momento bem difícil, pois a sua capital, Madrid, estava sofrendo com uma série de crimes violentos e perturbadores. O primeiro crime brutal cometido por Alfredo aconteceu no dia 24 de janeiro de 2003. Ele atirou na cabeça de Juan Francisco Ledesma, de 50 anos. O filho de Juan, que tinha apenas 2 anos na época, presenciou seu pai sendo atingido na cabeça por uma bala. O corpo foi encontrado pela esposa de Juan. E próximo do corpo foi deixada uma carta de baralho, um as de copas. E já no dia 5 de fevereiro de 2003, o assassino do baralho fez a sua segunda vítima. Ele se chamava Juan Carlos Martins Estácio e tinha 28 anos. O corpo foi descoberto no chão de um ponto de ônibus no distrito de Barajas, em Madrid. Quem encontrou o corpo foi o motorista de um ônibus que alertou imediatamente os policiais. A vítima era o zelador do aeroporto de Barajas e tinha um ferimento de bala na cabeça e próximo aos pés foi encontrado um as de paus. A imprensa começou a especular o que havia por trás das cartas que eram deixadas perto dos corpos. Um grupo de psicólogos, psiquiatras e jornalistas se reuniram para tentar descobrir o que estava por trás daquilo. No mesmo dia 5 de fevereiro, aconteceu um tiroteio em um bar chamado Rodias, onde Miguel Jiménez, de 18 anos, e Juana Ucles Lopes, de 57, perderam a vida ao serem atingidos pelos tiros. A
mãe de Mikkel, Teresa, também foi baleada diversas vezes, mas conseguiu sobreviver ao ataque. Ela contou durante uma entrevista que levou 3 tiros e rastejou pelo bar para ver se o seu filho estava bem. Depois ela foi levada para o pronto-socorro pelos paramédicos e mais tarde ficou sabendo que seu filho tinha perdido a vida e foi enterrado enquanto ela ainda estava se recuperando na UTI. E mesmo não tendo deixado nenhuma carta de baralho no bar, um teste de balística determinou que as vítimas do bar foram atingidas pela mesma arma que a vítima que havia sido encontrada no chão do ponto de ônibus. Em março de 2003, Alfredo conseguiu um trabalho como segurança do aeroporto Madrid-Barajas. Só que mesmo assim, ele arranjou tempo para continuar cometendo os assassinatos. E ainda em março, especificamente no dia 7, ele ainda tentou tirar a vida de um casal no distrito Três Cantos, em Madrid. O assassino atirou contra um deles e atingiu o rosto de Santiago Eduardo Salas. A namorada dele, Ana, conseguiu se esquivar. E de acordo com ela, o mau funcionamento da arma do agressor fez com que ele se retirasse rapidamente do local. Mas ainda deu tempo dele deixar um 2 de copas perto do corpo de Santiago, que estava caído no chão. Mas por sorte, Santiago sobreviveu. No dia 18 de março, ele tirou a vida de George e sua esposa, Diona Magda. Os dois estavam voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. E perto do corpo do casal tinha 2 cartas, um 3 e um 4 de copas. A essa altura, a polícia já sabia que estava lidando com um serial killer, mas não conseguiam pará-lo. Mas por sorte, no dia 3 de julho de 2003, Alfredo havia bebido muito e em um estado de embriaguez grave, ele acabou indo na delegacia e se entregou. Ele declarou que era o assassino das cartas de baralho, começou a revelar detalhes que só a polícia ou o assassino saberiam. Durante a confissão, ele disse que chegou a cumprimentar suas vítimas antes de mandar que elas se ajoelhassem para que ele pudesse tirar-lhes a vida. Ele disse também que no ataque que teve no bar, ele não deixou nenhuma carta de baralho, e isso fez com que a mídia não desse a devida importância. E por esse motivo, ele começou a deixar carta em toda a cena de crime. E depois que a embriaguez foi passando, ele tentou mudar sua confissão. E durante a investigação, eles perceberam que tinha algumas coisas que não estavam batendo com o que Alfredo havia falado. Inclusive, em setembro de 2003, em uma audiência preliminar, ele alterou a sua versão quando foi falar com o juiz. Ele disse que o único motivo que levou ele a fazer essa confissão foi porque um neonazista estava ameaçando atirar a vida de suas irmãs caso ele não fosse até a delegacia assumir a autoria dos crimes. E que, inclusive, esse homem era o verdadeiro responsável pelo contrabando da arma que veio da Bósnia. Mas essa versão dada por ele não foi aceita pelo juiz. E assim, o julgamento continuou. Mas para a polícia, fazia sentido Alfredo ser o assassino das cartas, porque a partir do momento que ele foi preso, os assassinatos pararam. Outra coisa que ajudou foi o reconhecimento de Alfredo por Santiago, que havia sobrevivido ao ataque. Santiago conseguiu gravar bem o rosto de seu agressor e isso ajudou muito no julgamento. Um teste de balística feito em uma das várias vítimas do assassino das cartas de baralho confirmou que as cápsulas de balas usadas correspondia às cápsulas encontradas na casa de Alfredo. Além disso, foram encontradas cartas de baralhos, que era sua marca registrada. Mas a arma usada por ele nunca chegou a ser encontrada. Depois de analisar todas as provas, o juiz condenou Alfredo Galán Sotilo a 142 anos e 3 meses de prisão. Ele foi condenado por 6 homicídios e 3 tentativas de homicídio. Na prisão, ele passou a cuidar mais da saúde, mudou seu primeiro nome para Ruben e passou a escrever para passar o tempo. Inclusive, no ano de 2016, ele publicou seu primeiro romance de ficção. Conforme foi revelado no documentário sobre esse caso que foi feito pela Netflix, Alfredo irá cumprir uma pena máxima de 25 anos e passará a viver em liberdade condicional quando estiver com 52 anos, ou seja, mais ou menos em 2028. Alfredo é considerado o primeiro assassino em série que se tem notícias na Espanha e deixou um rastro de sangue e medo enquanto estava tirando a vida de pessoas pelas ruas do país.
Bom, esse foi o caso de hoje. Deixa nos comentários se você já tinha ouvido falar dele. E caso eu tenha me equivocado em alguma informação ou deixei algo de fora, também deixe nos comentários. E não se esqueçam de dar dicas de casos assombrados que vocês queiram ver aqui no canal. E também, se aconteceu algo estranho ou um pouco assustador com você, escreva no nosso e-mail, mande a sua história para o nosso e-mail, que eu vou adorar trazê-la aqui para o canal. Eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau!